Dando sequência ao nosso projeto aqui, nossa caminhada de meditações no livro de Provérbios, já avançamos bastante, avançamos nos primeiros capítulos, aqueles que falam sobre sabedoria. Ontem nós tocamos, a aula anterior, né, nós tocamos num assunto bem polêmico, né, um assunto mais espinhoso, um assunto mais delicado, que foi sobre o adultério. E eu quero te convidar, se você não assistiu essas aulas, se você não pôde, por algum motivo, participar desse momento, seja ao vivo, aqui no Instagram, na live, se você não conseguiu participar, se você não conseguiu acompanhar, assista. Os vídeos estão salvos aqui no Reels do Instagram e estão salvos também no meu canal no YouTube. Se você for lá na minha bio, tem lá o linkzinho direitinho logo em cima, abaixo da minha foto, tem lá o link do meu canal no YouTube. Se inscreve, assista os vídeos, tenho certeza que você vai aprender, que você vai tirar ensinamentos de tudo aquilo que já foi falado até aqui. As pessoas que me conhecem um pouco mais, as pessoas que têm um pouco mais de contato comigo, me conhecem, sabem que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar. E hoje eu quero, a partir de hoje, sempre que eu lembrar, né, ou na medida do possível, antes de iniciar a aula, eu vou estar apresentando um livro para vocês, algo que eu li, algo que tem me discipulado, algo que tem me ensinado, algo que tem me feito crescer. Hoje o livro que eu quero mostrar para vocês é esse livro aqui, ó, se chama Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Para quem não conhece, C.S. Lewis é o autor dos famosos aí, Crônicas de Nárnia, né? E ele tem diversos livros escritos. São livros antigos, né, da década de 40, daí por diante. Ele foi contemporâneo, ele lutou inclusive na Primeira Guerra Mundial e viveu a Segunda Guerra Mundial. Esse livro é um livro muito fácil de ler, é um livro que te discipula, é um livro que te ensina, que te tira questões sobre o cristianismo. É um livro muito tranquilo, muito legal de ler. Eu acho que todo mundo devia ler esse livro, por tudo que ele vai falando, por tudo que ele vai ensinando, tá? Então tá aqui a minha sugestão e caso você se interesse, você gosta de ler, sugiro que você adquira, que você tenha um livro desses, porque é um livro muito bom mesmo. É um clássico aí, vamos dizer assim, do cristianismo. Outra coisa que eu quero falar para vocês, fique até o final dessa aula, fique até o final desse tempo, que no final eu vou falar aí uma surpresa, vamos dizer assim, algo que eu já tenho no meu coração há muito tempo, algo que eu já venho vivendo há muito tempo. Não só eu, mas a minha esposa também tem grandes experiências nessa área com Deus. Algumas experiências são muito boas, nos ensinam. Então fica ligado que no final dessa aula eu vou estar falando para você de mais um projeto aí que eu vou me empenhar, vou me dedicar para o seu crescimento e eu sei que é uma área que muitas pessoas têm dúvidas e que às vezes ela é até mesmo negligenciada, tá? Uma área espiritual que é negligenciada por algumas pessoas, mas eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas nessa área também. Então já é um projeto que eu já estou trabalhando nele há algum tempo, então agora eu vou me dedicar um pouco mais a ele, me aprofundar um pouco mais e vou estar compartilhando com vocês. Então fica aí até o finalzinho da aula e segue lá no Instagram, já está seguindo, né? No Instagram, curte lá o meu canal no YouTube, tem também no TikTok, Facebook, adiciona lá que a gente tem muito que aprender junto, tá bom? Dando continuidade então efetivamente ao nosso projeto, nosso trabalho, nossa caminhada, né, que a gente já tem aprendido, já tem construído isso com o livro de Provérbios. É um livro que nos ensina sobre a caminhada na vida, que nos explica sobre a caminhada na vida e nos dá diversas orientações e conselhos práticos sobre a nossa caminhada na vida. Hoje a gente vai ler sobre. Vamos começar aí então no capítulo de número 6
Lembrando que, falando mais uma vez para vocês aqui, a Bíblia que eu estou usando é essa Bíblia NVI, tá? Nova Versão Internacional, uma Bíblia de estudos. Então, é essa versão que eu uso, o texto é esse, e eu gosto muito desse texto da tradução da NVI. Existem diversas traduções da Bíblia, mas a NVI é que eu mais me adaptei até hoje, é a que eu mais me identifiquei. Tá? Então, se você me perguntar qual a versão de Bíblia, qual a tradução, a que eu gosto, a que eu uso é sempre essa NVI. Tá? Começando então no capítulo de número 6, abra sua Bíblia, segue comigo, deixe sua Bíblia aberta aí, a gente vai trabalhando sobre isso aí, tá? O capítulo de número 6 ele já começa falando o seguinte: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, e se, com um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. O livro de Provérbios ele dá diversos conselhos, e o conselho que ele está trabalhando agora, o conselho que ele está lidando agora, o conselho que ele entra agora é a respeito de dívidas. Tá? Acredito que seja um assunto aí que, se você não está passando, você já passou por ele. A gente sabe que ao nosso redor, ou né, você conhece certamente alguém que está servindo de fiador, alguém que está tendo dúvidas em relação a ser fiador, e alguém que está passando por um tempo de dívidas, alguém que se empenhou com a sua palavra, alguém que se empenhou com um aperto de mãos. Né? Hoje em dia nós temos contratos, nós temos várias formas jurídicas de estabelecer contratos. Mas naquele tempo era muito comum que contratos, que acordos fossem celebrados somente com um aperto de mão. O nível de confiança era outro, o nível de relacionamento era outro, as formas de se estabelecer contratos e relações eram outras. Então, com um simples aperto de mão, você já estabelecia um contrato, você já estabelecia algo que você tinha firmado então com uma pessoa. Veja bem, ele aqui diz o seguinte: se você se tornou fiador de uma pessoa, o que é ser fiador? Fiador é você assumir uma dívida no lugar de outra pessoa. É você se comprometer a quitar uma dívida caso aquela pessoa não pague. Você ser fiador é você estar assumindo um papel que originalmente não é seu. E se você se empenhou, o que é se empenhar? É tomar uma dívida, é tomar um compromisso. No caso aqui ele está se referindo à dívida, tá? Mas se você se empenhou, você se comprometeu com algo. E se você se comprometeu com algo, você se torna prisioneiro daquele algo. Olha só o capítulo 11, versículo 15. Olha como ele aborda novamente esse tema. Vai lá comigo, capítulo 11, versículo de número 15. Deixa eu achar aqui e você procura aí na sua também. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo estará seguro. Capítulo 17, versículo de número 18. Abre lá sua Bíblia comigo, capítulo 17, versículo de número 18. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Ele está se referindo a um homem que se torna fiador e a um homem que, com um aperto de mão, se compromete a ser fiador, como um homem, então, sem juízo. Tá? Então, a Bíblia, o livro de Provérbios, ele está alertando sobre os riscos de você tomar por fiança, de você ser fiador de alguma pessoa. E olha só, vamos lá no capítulo de número 22. No capítulo de número 22, versículo de número 26, ele diz o seguinte: não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Olha o versículo 27. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que você dorme? Ou seja, se você não tem como a solução de quitar uma fiança, de você de você assumir aquela fiança, se você não tem condições de pagar, se você não tem condições de arcar com aquele compromisso, então não se torne. É isso que a Bíblia diz, é isso que o livro de Provérbios está dizendo.
Não se empenhe, não empenhe a sua palavra se você não tem como quitar, como assumir aquele compromisso. Tá? Em relação às dívidas, o que a palavra está dizendo, o que o livro de Provérbios está dizendo? Que você se torna prisioneiro. Você está prisioneiro daquela dívida. Enquanto você não quitar, você está prisioneiro daquela dívida. Existe um provérbio assírio antigo muito interessante que ele fala muito bem sobre essa questão da dívida. Permita eu ler aqui para você. Ele diz o seguinte: arrastei areia, carreguei sal, mas nada é mais pesado do que uma dívida. Você acordar com o peso de uma dívida, você dormir com o peso de uma dívida, você viver com aquele compromisso daquela dívida que você se empenhou, com um aperto de mãos, que você se empenhou em pagar, aquilo certamente tem um peso, aquilo certamente vai ser mais pesado até mesmo do que o seu trabalho. E ele continua dizendo em relação a isso: não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Livre-se o quanto antes dessa dívida. Livre-se o quanto antes desse seu aperto de mão. Livre-se o quanto antes desse seu compromisso de fiança, se assim for possível, porque isso vai te tirar o sono. Se essa pessoa não pagar, você vai pagar. Isso juridicamente falando, eu não estou nem agora observando aquilo que o Conselho de Salomão tá explicando, está falando. Livre-se disso, não entre nisso. E juridicamente falando, né, alguns sabem, eu sou farmacêutico, eu sou advogado, e você vai pagar. Você é a pessoa que assume a responsabilidade pelo mau pagamento daquela dívida. E se você tem bens, os seus bens poderão ser tocados também. Os seus bens poderão ser cobrados também, caso você não pague essa dívida e você tenha assumido o papel de fiador. Então, por que você perder até a sua cama, né, o que a gente leu lá no capítulo de número 22? Não entre nisso, fique fora disso, se você não tem condições de pagar. Então, quais são as formas de me livrar? Logo depois disso, ele entra aqui num versículo até muito conhecido, no versículo até já conhecido, que ele diz: vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Tenho certeza que você já escutou esse versículo em algum momento. Né? Ele começa então depois a pegar o exemplo da formiga. Ele começa depois a pegar o exemplo de um inseto, né? de um bicho ali, que era muito comum naquela época. Você nos provérbios, nos ditados, sejam até os hebraicos, os judaicos, era comum você buscar referência nos animais. E ele usa a referência da formiga, tá? Então ele diz o seguinte, versículo número 6: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Ou seja, quer quitar uma dívida? Você precisa trabalhar para quitar essa dívida. Empenhe os seus esforços em quitar rapidamente essa dívida e ficar livre dessa dívida. E outra coisa, ele aprofunda ainda mais sobre o trabalho da formiga, sobre o exemplo da formiga. Ele diz o seguinte, que a formiga, ainda assim, armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Ela ensina, ela explica que a formiga ela tem esse trabalho. A formiga ela sabe que tempos difíceis poderão vir. A formiga sabe que tempos de escassez poderão vir. Então, o que esse exemplo da formiga nos ensina? O que esse exemplo da formiga nos ensina? De que nós devemos ter reservas, nós devemos guardar, a gente não deve consumir tudo aquilo que a gente está colhendo. Uma parte da nossa colheita, uma parte dos frutos do nosso trabalho, ele deve ser guardado. Nós devemos ter reservas de emergência, justamente para não ter que se empenhar, justamente para não ter que oferecer, o nosso aperto de mão em um momento que vier de escassez. A formiga, ela trabalha
ela come, mas ela guarda. Então é esse exemplo aqui que ele está dando. Nós devemos guardar, nós não devemos consumir tudo aquilo que a gente ganha, tudo aquilo que a gente produz. Toda a nossa colheita não deve ser consumida. Uma parte da nossa colheita deve ser guardada. E no versículo 11 ele diz o seguinte: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O que ele está falando aqui? O que o conselheiro aqui, o autor, o escritor do livro de Provérbios tá falando? Lembrando que na primeira aula lá a gente elucidou muito bem em relação a quem é o autor, a quem é o escritor, que foram pessoas diferentes. Então assiste lá a primeira aula, vale a pena, aconselho você a participar um pouco mais desse momento também e se aprofundar um pouco mais nessa parte histórica, nessa parte do livro de Provérbios. A sua pobreza o surpreenderá. Momentos de dificuldade, momentos de escassez, momentos de pouca provisão, eles irão surgir. Então, eles podem, e eles nos assaltarão, eles virão até nós de maneira repentina. Eles podem vir de maneira repentina. Né? Na época da pandemia foi um tempo difícil, um tempo de comércio fechado, um tempo de incertezas. E quem esperava um tempo daquele? Ninguém esperava um tempo daquele, ninguém sabia que aquele tempo viria. Então, e se vier um outro? A gente já aprendeu, a gente sabe que existem momentos que a gente deve ter alguma reserva para passar por momentos difíceis, porque momentos de escassez eles virão e poderão vir de forma repentina. Momentos financeiros difíceis eles virão e poderão vir de maneira repentina, tá? Então quais são as lições aí que eu aprendo, que eu guardo, que eu observo desse exemplo da formiga, dessa primeira parte do capítulo de número 6. Eu devo saldar minhas dívidas o quanto antes, eu devo batalhar, eu devo trabalhar, eu devo ter como exemplo a formiga e me dedicar e não ter descanso enquanto eu não saldar essas dívidas. Eu devo não sobrecarregar os outros cobrando juros de dívidas. Isso era algo muito comum ali na lei, na tradução, na tradição judaica, não cobrar juros abusivos e não sobrecarregar o meu irmão, não sobrecarregar o meu próximo, caso eu tenha e o empreste com juros abusivos, algo que vai tirar o sono dele. E outra coisa, não se torne fiador, que pode te fazer perder tudo por conta de maus pagadores. É mau pagador e você é fiador. Você vai arcar com essas consequências. Tá? Então são essas as primeiras lições aí que a gente aprende no livro de Provérbios. No capítulo 6 do livro de Provérbios. Agora, ele muda de assunto. Tá? Ainda no capítulo de número 6, ele muda de assunto e ele entra tratando sobre a perversidade. É algo muito sério, algo que até assim, se você já foi vítima de alguém perverso, você sabe que isso pode trazer tristeza ao seu coração. Se você já foi vítima de uma injustiça causada por uma pessoa perversa, você sabe que isso pode trazer um peso ao seu coração. Que você não seja uma pessoa perversa, mas que você saiba que pessoas perversas existem. E pessoas. Essa tradução aqui ela chama de perverso, mas outras traduções, como a Almeida Revisada Atualizada, ele chama de homem de Belial, ele chama de homem vil. Mas eu gosto muito dessa tradução que o perverso ele é bem explícito, ele é bem claro naquilo que ele está se referindo. Tá? O que ele está falando em relação ao homem perverso? O homem perverso não tem caráter. Tá? E o que é um homem perverso? Um homem que é um homem, né? De uma maneira genérica. O que é uma pessoa perversa? Uma pessoa perversa é aquela que é capaz de prejudicar alguém. Um assassino perverso. Ele é capaz até mesmo de matar, vamos dizer assim. Não matar uma pessoa fisicamente, não tirar a vida daquela pessoa, mas ele é capaz de matar sonhos, de matar projetos, ele é capaz de matar esperança,
tá? Então, um homem perverso é um homem que é uma pessoa que é capaz de prejudicar o seu próximo, tá? Normalmente a pessoa perversa é manipuladora. Observa esses pontos. Isso aqui eu fui pesquisar um pouco mais sobre a perversidade, quais são as características de uma pessoa perversa. E eu encontrei algumas coisas, inclusive, na psicologia, na psicanálise. Não sou psicólogo, não sou dessa área, apesar de gostar muito, mas eu encontrei algumas referências muito boas em relação à psicanálise, na psicologia, em relação à perversidade, tá? Normalmente, a pessoa perversa é manipuladora, impulsiva, sedutora e se sente superior. Se você já teve convívio com uma pessoa perversa, uma pessoa que tem essas características, né, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mentiras e transgressões. Mentira e transgressão das normas fazem parte da rotina e não há sentimentos de culpa. Uma pessoa que é capaz de ter esse tipo de sentimento, de ter esse tipo de ação, de ter esse mau caratismo, ela não sente culpa das atitudes que ela faz. Os perversos desejam poder e podem adotar práticas até mesmo sexuais entendidas como desvio. A perversão não tem cura. Isso não sou eu que digo, isso quem está dizendo é a pessoa da área da psicanálise que eu estudei, que eu vi. Se eu estiver errado, se você for dessa área e eu estiver errado em relação a alguma coisa aqui, me perdoe e entre em contato comigo que eu faço aqui a correção, tá? Mas a perversão é um desvio de alma, é um desvio de caráter, é algo que a pessoa faz e ela não sente culpa pelaquilo que ela está fazendo, ela é capaz de prejudicar uma pessoa e sem sentir culpa daquilo que ela fez. Ela é capaz ela é uma pessoa manipuladora, impulsiva, e ela possui um sentimento de superioridade e por isso ela é capaz de prejudicar aquelas pessoas que ela julga inferior ou até mesmo para alimentar aquele sentimento de superioridade dela. Ela não segue as normas estabelecidas, ela é capaz de fazer qualquer coisa para crescer a qualquer custo e se utiliza até mesmo de atalhos para chegar àquele objetivo que ela acha que ela vai estar exercendo a superioridade dela. Ela tem o objetivo de satisfazer a sua necessidade de autoridade. Então, ele está tratando, ele está lidando aqui com essas pessoas perversas. Infelizmente, nós temos que lidar com pessoas perversas a todo momento, ou em algum momento na nossa vida a gente vai lidar com pessoas perversas. E ele diz aqui como ele vai fazendo com o perverso, como ele vai agindo dentro dessas características que eu já citei. Ele pisca o olho, ele anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, ele faz sinais com dedos, ele tem no coração o propósito de enganar, ele planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Essa é uma pessoa perversa. Se você convive com uma pessoa que tem essas características, você está lidando com uma pessoa perversa. Mas por mais que você tenha, às vezes, no seu coração o desejo de querer se vingar e de querer, se você foi prejudicado por uma pessoa dessa, o desejo de querer prejudicar essa pessoa também, não siga por esse caminho. Não siga por esse caminho, porque a consequência daquilo que a pessoa perversa plantou, ela está aqui, ó, no versículo número 15. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Então, o que a pessoa perversa plantou, aquilo que ela conquistou, aquilo que ela se utilizou de atalhos, aquilo que ela se utilizou de mau caratismo para poder obter de maneira repentina. Aquilo ali, então, virá e se abaterá sobre ele. O abatimento virá sobre a pessoa perversa. De um golpe será destruído de maneira irremediável. Tá? Então não se preocupe. Aquilo que a pessoa perversa, aquilo que a pessoa de mau caráter, aquilo que a pessoa viu, plantou, aquilo que ela construiu, certamente aquilo cairá com um castelo de cartas. Tá? E outra coisa, não se assemelhe a pessoas perversas, não tenha por hábito as características das pessoas perversas. Porque o versículo 16 diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. Por que ele está fazendo essa linguagem de 6 e 7? Isso acontece outras vezes no livro de Provérbios.
mas isso é uma linguagem comum da poesia hebraica. Tá? Então, por isso, eles se utilizam desse artifício para poder dizer isso. É uma linguagem poética muito comum na linguagem hebraica, que é a linguagem que foi escrita o livro de Provérbios. Então, ele diz aqui o seguinte: quais são aquelas coisas que o Senhor, aquelas coisas que o nosso Deus odeia? Olhos altivos, linguagem mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Não são essas características do homem, da pessoa perversa, da pessoa vil, do homem de Belial, como é dito? Então, por que se assemelhar, por que seguir pelo mesmo caminho e ter as mesmas características e querer fazer as mesmas coisas que um homem perverso faz? Sendo que o próprio provérbio ele diz que isso são coisas que Deus odeia, que Deus detesta. Então não siga por esse caminho. Mantenha-se longe de pessoas assim. E saiba de uma coisa, se você foi vítima dessas injustiças provocadas por aquelas pessoas que maquinam o mal, se você foi vítima disso, o mal subitamente ele abaterá essa pessoa. Aquilo que foi construído com base na sua injustiça, isso certamente ruirá. Então, o que é construído com base no ódio, o que é construído com base na mentira, o que é construído com base na maquinação do mal, essas coisas elas não subsistem, essas coisas não têm futuro. E uma pessoa que pratica esse tipo de coisa, ela não tem paz, porque o seu coração vive maquinando o mal. Tá bom? Por hoje a gente encerra então essas meditações no livro de Provérbios. Nós estudamos hoje o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 19. Lembrando que o restante do versículo 6 a gente estudou ontem, né? Foi a nossa aula anterior, quando ele tratou sobre o adultério. Então aconselho você, sugiro você, vai lá no canal do YouTube, segue lá, tá lá o linkzinho na bio. E a gente você pode recuperar, rever, estudar um pouco mais as aulas passadas e não deixe de estudar sobre as consequências do adultério, o que a Bíblia diz sobre o adultério. Tá salvo lá no meu canal do YouTube e aqui também no Rios do Instagram. O que eu tinha falado lá no começo, em relação ao projeto, algo novo que está vindo no meu coração, é em relação a sonhos. Não sonhos que a gente tem como de realização de sonhos, de meta, que a gente tem de vontade de realizar. Eu tenho um sonho de ser jogador de futebol, eu tenho um sonho de ter um carro melhor, eu tenho um sonho de ter uma casa com piscina, enfim, não é esse tipo de sonho. São aqueles sonhos que você tem quando você dorme. Então, eu tenho bastante experiências com esses sonhos, como manifestações espirituais, e eu vou estar montando esse projeto aí. Eu sei que essa é uma área muito negligenciada, é uma área que a gente tem muitas dúvidas, mas a gente vai estar estudando e eu vou estar montando esse projeto para um futuro próximo aí, para em breve, e decorrer do tempo vou estar passando para vocês como isso aí funciona. Como eu vou passar isso aí para quem tiver interessado, para quem quiser assistir, para quem quiser participar, em relação ao que a Bíblia diz sobre os sonhos. Tá? A gente tem um livro de sonhos que é da psicanálise, mas eu não quero abordar sobre isso, até porque eu não sou psicanalista, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, mas eu posso me aprofundar naquilo que a Bíblia diz em relação a sonhos, e a gente vai estar estudando isso aí em algum momento, em breve. Eu vou estar montando esse projetinho aí e a gente vai estar estudando, se assim você quiser. Tá bom? Que Deus abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e que você possa prosperar nesse caminho aí de sabedoria. Um abraço, meu amigo, para todos. Fique com Deus.